iniciei este ano letivo colocando a seguinte frase na lousa: é possível aprender inglês na escola pública? Olá, 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 alunos, olá, alunas, sou eu mesma, Miss Danger, a drag queen bonita, a drag queen perigosa, a drag queen vampira, e também sou sua professora idosa, sua professora de inglês, sua professora de coisas do mundo. De vez em quando eu venho aqui para ensinar inglês, de vez em quando eu venho só para bater um papo sobre coisas que eu vejo, coisas que eu vivo, coisas que estão na minha mente. Sei lá, eu sou professora, eu gosto de ensinar, eu sou tagarela. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpas a vocês por eu ter chegado tão tarde, né? As aulas começaram em fevereiro e eu estou postando vídeo de professora só agora em abril. É que o IML ainda não terminou de estudar o meu corpo. Eu tive que dar uma fugida para gravar o vídeo para vocês. E o assunto dessa semana é um assunto que eu tô precisando falar. Na verdade, eu estava precisando desabafar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Qual é a melhor escola para aprender inglês? Escola pública, nossa escola de ensino regular? Ou é a escola de idiomas? Eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e dar uma resposta simples, uma resposta fácil. Eu poderia simplesmente falar, ai, mas é claro que é a privada, né? Claro que a escola paga, porque tem isso, porque tem aquilo. Só que responder essa pergunta, meus queridos, não é uma coisa tão simples assim. Depende de várias circunstâncias. Se você vai aprender inglês na escola pública ou na escola privada, tem várias circunstâncias que você precisa pensar. Tem variáveis. Não dá para eu falar, é essa, pronto, acabou. Por exemplo, esses dias eu respondi essa pergunta para um dos meus alunos. Ele me fez e eu, com toda a minha sinceridade, com toda a minha professoria, eu respondi para ele. Ele falou, professora, eu vou começar a estudar inglês numa escola de idiomas para eu aprender. Qual escola você recomenda? provavelmente a mãe dele mandou ele perguntar. Eu falei, qual escola eu recomendo? Essa! Ele falou, Essa professora. eu disse, sim, essa é a melhor escola para aprender inglês. E ele ficou chocado, falou, Como assim, essa? e eu falei, sabe por que essa aqui é a melhor? Porque eu trabalho aqui. E eu não venho trabalhar à toa, eu venho aqui para ensinar inglês. Você pode tomar vergonha na cara, ouvir, prestar atenção na minha aula, fazer minha lição de casa, se comunicar em inglês quando eu pedir, e aí essa vai ser a melhor escola. Mas enfim, já que eu fiz um vídeo para responder a essa pergunta e falar sobre as variáveis, sobre as coisas que podem e não podem acontecer, vamos lá. Primeira variável, a infraestrutura. Uma escola de idiomas, ela com certeza, ou quase com certeza, vai ter infraestrutura para ensinar inglês com mais eficiência, com mais perfeição. Por exemplo, tem escola que tem sala ambiente, tem escola que tem, mesmo sendo pequena, tem escola que tem uma televisão dentro de cada sala de aula, ou uma televisão comunitária que os professores combinam quem vai usar, em qual dia eles usam, e isso faz muita diferença, muita diferença. Como é bom ter uma televisão em sala de aula. Eu poderia fazer uma dissertação de mestrado só para falar da quantidade de vantagens que uma televisão dentro da sala de aula pode trazer para o ensino de idiomas. A infraestrutura da escola de idiomas é muito boa por duas coisas muito simples. Uma delas é a televisão, que traz a possibilidade do professor colocar filme, colocar vídeos, ensinar inglês com filmes e vídeos,
plugar o cabo HDMI no computador dele e ensinar inglês com coisas do YouTube, com jogos, ensinar a fazer pesquisa, ensinar a ler jornal em inglês, ensinar a ler o News in Levels, o The Guardian, o BBC, da BBC News. The Guardian é mais fácil de entender do que a BBC News. Uma televisão traz todas essas possibilidades. E na escola de línguas, geralmente tem. Outra coisa que é diferente na escola de idiomas é o tamanho da sala de aula. Com menos alunos na sala de aula, com uma sala de aula pequena, fica muito mais fácil você coordenar o ensino, dar aula para todos eles, saber dar aula de acordo com a dificuldade particular de cada aluno, atender todos eles de maneira mais particular e mais individual, e não tem que ficar chamando a atenção dos fanfarrões que ficam no fundo, não tem bagunça, a bagunça do fundão, não tem aquele barulho. Então, na infraestrutura, a escola de idiomas é sim melhor. Se você é uma pessoa que estudou numa escola pública privilegiada, que nem eu estudei numa escola privilegiada, se chama Alcina Dantas Feijão. Essa escola tinha oficina de videoconferência, tinha biblioteca, tinha data show, sala de vídeos, sala só para apresentação, 5 laboratórios de informática, tinha data show para os professores usarem. Enfim, se você estudou numa escola dessas, aí você tá com sorte. Segundo ponto, os professores. Na escola de idiomas, geralmente todos os professores são fluentes em inglês. Coisa que nem sempre acontece na rede pública. Tem alunos que reclamaram para mim, dizendo que o professor de antes não sabia falar inglês fluente. Ele não era que nem eu, que chegava na sala de aula já cumprimentando todo mundo em inglês, falando só inglês, que no meio do meio para o final do ano, a partir do meio do ano, dá aula só em inglês e deixa os alunos com medo. De vez em quando a gente precisa forçar a barra um pouquinho pro idioma entrar na cabeça da criança. Enfim, mas mesmo que o professor não saiba inglês fluente, ele não está ali à toa. Ele passou no concurso, ele fez a faculdade e ele está te ensinando alguma coisa. Terceiro ponto, modo de ensino. Cada escola de idiomas tem o seu próprio modo de ensino. Tem escola de idiomas que foca bastante na conversação, tem escola que foca mais na produção escrita. Eu estudei numa escola de idiomas que focava bastante na parte da audição e da conversação, já na parte na parte da escrita. E no curso profissionalizante da mesma escola, o foco é muito mais na produção escrita do que em qualquer outra coisa. E além do modo de como cada escola trabalha, também tem o modo como cada professor trabalha. Na escola de idiomas, geralmente todos os professores dela têm a obrigação de seguir aquele mesmo método de ensino que toda aquela rede, toda aquela franquia trabalha. Já na escola de ensino regular, o professor é livre para fazer a aula do jeito que ele quiser. Ele pode fazer uma aula super chata, só com o livro didático ali, e só escrevendo coisa na lousa e falando para vocês repetirem. Ou ele pode dar aula com o data show, se a escola tiver data show. Ele pode fazer brincadeiras no pátio, em inglês, com os alunos. O professor pode... Enfim, a possibilidade de coisas que o professor pode fazer é grande, tá? É uma possibilidade grande também. E por que eu tô falando que depende do modo de ensino? Pode ser que você goste do modo de ensino do seu professor da escola regular e não goste da escola privada. Se você gosta do seu professor da escola regular, se você percebe que o professor lá, ele ensina bem, percebe que ele usa técnicas diferentes, que ele usa música, jogo, contexto, usa diálogo, não fica só no livro. Se você percebe que o método dele é bom, continua com ele. Não precisa gastar dinheiro com a escola particular.
continua com ele. O quarto ponto aqui que eu tenho para falar é mais importante do que o primeiro ponto, que é a infraestrutura, e o quarto ponto, que é a disciplina e o mindset dos alunos, são os mais importantes para falar desse assunto. Você só vai aprender inglês se você tiver disciplina. Se você tiver uma atitude de estudante, um mindset de estudante, tá bom? Esses dias eu estava falando lá com os meus alunos e uma aluna minha, que eu conheço bem a peça que é, ela me falou: Professora! não, peraí, deixa eu imitar a aluna. Deixa eu imitar a aluna. Ô professora! Bem fresquinha, bem menina mimada e chata. Ô professora! Minha mãe vai me colocar numa escola de línguas para eu aprender inglês. É óbvio que eu fiquei um pouquinho ofendida, né? Só que eu fiquei ofendida em segredo, para eu não pegar o estojo daquela menina e enfiar na boca dela. Ó, o que eu falo no vídeo fica no vídeo, tá? Ninguém da escola precisa saber que eu falei isso. Aí eu falei pra ela, aí eu olhei bem pra aquela menina e eu falei bem curta e grossa, que é pra fazer ela pensar no que ela disse. Ô menina, você vai pra uma escola de línguas, né? Nossa, que bom. Finalmente vai aprender inglês. Só que tem uma coisa, na escola de idiomas você vai ter uma professora. Aqui você tem uma professora também. Lá você vai ter lição de casa. Aqui você vai ter lição de casa também. Lá você vai ter que fazer exercício durante a aula. Aqui você tem que fazer também. E lá você vai ter um livro didático para preencher. Aqui você tem um livro também. Você vai ter tudo em dobro. Como é que uma menina que tem preguiça de copiar uma lousa vai estudar em duas escolas e vai aprender inglês lá? Sinto muito, querida, mas você não vai. Se você tá o tempo todo, todas as semanas, reclamando da lição de casa que eu te passo, imagina só da escola de línguas. Querida, você precisa ser estudante para aprender um idioma, não estudar em duas escolas. Pode ser que você estude em duas, mas se você for estudante, mesmo que você estude em uma só, você vai aprender. E se você não for estudante, você pode estudar inglês nas duas. E você não vai servir de nada, você não vai aprender. Então, depois de eu ter explicado tudo isso, eu acho que deu para entender, né? Não dá para eu simplesmente dizer a escola particular é melhor, a escola pública é melhor. Depende. Tudo depende. Inclusive, se você vai aprender inglês, depende, tá? E vou concluir esse vídeo dando 3 dicas, já que eu sou uma professora, né? Eu não tô aqui só para bater papo, tô aqui para ensinar. Vou terminar o vídeo dando 3 orientações para vocês conseguirem aprender inglês, tanto na pública quanto na particular. Dica número 1: seja um estudante, tá? Não fica com preguiça de estudar, se você quer aprender essa língua. Não fica com preguiça de estudar, não fica falando: Ai, professora, é muita coisa que você está passando. Eu preciso mesmo fazer essa lição? Se você tá com dúvida, tire a dúvida. Se você tá com curiosidade, quer aprender mais sobre gírias, mais sobre vocabulário do gueto, vai aprender gírias e o vocabulário do gueto. Se você quer assistir uma série em inglês, assista a série em inglês. Você vai aprender se você for um estudante, não uma máquina de assistir aula. Só assiste, não faz nada. Segunda orientação, exposição. Essa orientação é importantíssima. Uma pessoa aprende uma língua quando ela tem bastante tempo de exposição e de contato com aquela língua. Você precisa ter contato. Então, depois que você chegar em casa, depois que você fizer a sua lição de casa, não fica contente só com a lição. Pega uma música para traduzir, pega um filme para assistir em inglês, usa a ferramenta que você tem. Tenta produzir um texto, faz um diário em inglês para você estar sempre em contato com o inglês. O contato é muito importante.
E, inclusive, se você tiver condições de estudar numa escola de idiomas, estuda nas duas escolas, na regular e na de idiomas, para você ter bastante tempo de contato, o contato com a língua, o tempo de contato, bastante convivência é que vai fazer você aprender mais, melhor e mais rápido. E terceira dica, terceira orientação, use a internet a seu favor. Internet não tá aqui só para ter videogame de graça e para brincar. Não é só para ver TikTok. Tem aluno meu que passa o dia inteiro no TikTok e não sabe nada de inglês. Por quê? Uma moto passando. Tem aluno meu que passa o dia inteiro no TikTok e obviamente que não aprende inglês. Esse aluno não está usando a internet ao favor dele, está usando só para se perder e para se distrair. Você pode, por exemplo, assistir ao show Inglês com Música. Inglês com Música é um show da TV Cultura. Sim, aquela TV Cultura lá que muita gente nem vê mais. Tem um programa de TV só para ensinar inglês com música. Você pode procurar um canal no YouTube chamado Inglês com Filmes. É de um professor, não lembro o nome dele. Ele ensina os alunos a entender pedaços de filmes e a falar e a reproduzir aqueles pedaços de filmes. É muito bom. Você pode procurar gente que... o Gavin, por exemplo. O Gavin tem um canal do Small Advantages, em que ele ensina dicas de inglês, a pronúncia nativa, como os nativos falam. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, muito obrigado por ver aqui a sua professora Danger. E eu gostaria de terminar esse vídeo pedindo encarecidamente... Deixa o ônibus passar. Gostaria de terminar essa aula pedindo encarecidamente que vocês valorizem as professoras de vocês, as professoras do ensino regular, da escola pública, tá? Valorize a aula de inglês da escola pública, valorize a professora da escola pública, porque de vez em quando ser professora de inglês ainda é muito frustrante, muito frustrante. Todas as semanas, desde o começo até o fim do ano, é a mesma coisa. Professora, dá aula livre pra gente, professora. Professora, você não precisa fazer nada hoje, não. Deixa a gente descansar. Professora, você vai escrever muito na lousa? Não, professora, não passa um texto muito grande. Não, professora, não precisa passar lição de casa de inglês. A gente já tem que fazer lição de casa de português e de matemática. A gente tá cansada. Ai, não, professora, eu vou ter que falar em inglês? Ai, não, professora, eu vou ter que escrever em inglês? Eu preciso fazer minha lição de casa em inglês, professora, mas é tão difícil. Professora, a minha mãe vai me colocar numa escola de idiomas para eu aprender inglês. Alunos, melhorem. Tchau! Inclusive, eu poderia fazer uma dissertação de mestrado. Deixa essa moto passar. Ai, que bom que passou. Parecia um pernilongo.